Esses dias, só por curiosidade, eu fui jogar o jogo da China pra PS1 e eu me surpreendi com um jogo bem decente. Tem outros jogos da série, tá? Mas eu acho que esse daqui é o mais famoso. E tem a Gabriele toda esquisita se arrastando e a China descendo o chacrã em todo mundo. Fora esse momento aí em que eu fui dar uma olhadinha na paisagem, né? Beira-mar, e rolou um acidente aí e a China foi de arrasta pra cima. Acontece nas melhores gameplays, né? Mas também esse jogo é de 1999, no auge da série, com o público consolidado, e a Xena e a Gabrielle já eram ícones lésbicos nessa época. E sim, a comunidade na época questionava se existia um relacionamento entre as duas, o famoso queerbaiting. Se você pesquisa no Google sobre queerbaiting, a Xena e a Gabrielle aparecem quase tudo relacionado ao termo. Se você não sabe o que significa queerbaiting, é quando atribuem uma tensão sexual, um clima de romance entre personagens do mesmo gênero em prol de uma representatividade que não passa de uma isca para atrair o público LGBTQIAPN+. Então a gente fica acompanhando a trama desses personagens, esperando pelo romance deles, mas é só bait. E faz sentido a Xena e a Gabrielle aparecerem tanto quanto se fala disso, porque acho que é porque elas são velhas conhecidas dos millennials. A gente cresceu conhecendo essas personagens. Na verdade, eu sequer lembro da série, só lembro das duas mesmo. Daí fiquei pensando, será que tinha alguma coisa entre elas desde o primeiro episódio? E aí eu resolvi assistir como quem não quer nada e realmente não tinha nada. Sério. A gente já assiste essa série com isso na cabeça, né? De que elas são um casal. E nesse primeiro episódio é só a Gabrielle querendo fugir de casar com um homem que ela não gosta e a Xena ganhando uma amiga. Fiquei pensando sobre outros sidekicks ou parceiros de batalha, de jornada. Tem uma cena nesse episódio que é a Xena indo até o túmulo do irmão dela e falando que ela se sente sozinha. A Gabrielle ouve isso e fala que ela não tá sozinha. E as duas se olham com cumplicidade. Eu consigo imaginar o Batman falando que se sente sozinho enquanto lembra dos pais, e o Robin falando que ele não tá sozinho, com o mesmo olhar de cumplicidade da Xena e da Gabrielle, e sem todo o questionamento da sexualidade deles. Não que a galera não fique shippando o Batman e Robin, a gente sabe que sim, mas é uma parada meio zoeira. Isso nunca interferiu em nada na história dos dois personagens, diferente do que rolou em Xena. A Gabrielle, gente, só queria seguir uma princesa fodona, que chutava a bunda de geral e queria aprender a lutar com ela. Tipo, ela tava cansada da vida que ela tava levando lá. Quem não ficaria admirado com a Xena? Às vezes eu fico pensando também se não era a gente que ficava buscando representatividade numas coisas nada a ver. Eu, toda vez que via Raven Baxter, ficava torcendo pra ela largar o Devon ou qualquer outro boyzinho que aparecia na série, porque eu achava que ela não combinava com nenhum. E a Kristen Stewart, então? Lembro dela falando numa matéria que ela era lésbica, porque viviam enchendo o saco dela por causa do Edward e do Jacob, e de qual dos dois ela tava pegando, e ela ficava puta quando perguntavam isso pra ela, e amava como ela era marrenta com a mídia. Mas elas são do Vale também, não tem problema. Mas elas são duas em muitas que eu jurava que eram lésbicas ou bi na época. Eu achava que a Emma Roberts, sério, a Emma Roberts sairia do armário algum dia. Outra coisa que a Xena tem é o estereótipo físico que costuma ter a sexualidade posta em dúvida sempre, que é a mulher grandona, forte, assertiva. Uma personagem que dá pra usar como exemplo recente pra falar desse estereótipo é a Abby, de The Last of Us, que deixou uma galera chocada porque, pasmem, transou com um homem, numa cena bem explícita no jogo. É como se ela tivesse perdido a força dela naquele momento. Tipo, uma mulher tão fodona, tão chuta-bundas, tão exemplo de força e vigor, não pode gostar de homem. A Abby é o tipo de personagem que se a Naughty Dog tivesse revelado que ela era apaixonada na Ellie, viria a turma do gaydar falar que já sabia. Tipo, eu já sabia. Olha o jeitão dela. E assim, quando a gente nota esse bait com os personagens, é importante sim reclamar, como a gente tem feito hoje em dia. Até pra não ter uma representatividade tão vazia como a gente costumava ter antigamente. E também, no mínimo, duvidosa.
garotas. Lembrei do primeiro filme da Daria, em que a Jenny vai pra um acampamento de arte e lá ela conhece uma mina bissexual que começa a dar em cima dela e ela fica se questionando sobre a própria sexualidade. O problema é que a Jenny sempre foi super decidida em relação à orientação dela, então ela sempre gostou de garotas na série, então é um plot que vem meio do nada. E pior, a personagem bi no final fica com o professor dela, porque se tem uma mulher e um homem no lugar, ela tem que ter interesse nos dois. Além de ter pouquíssimo desenvolvimento da personagem bissexual, então eu acho bem fraco. Então essa representatividade binária e promíscua da bissexualidade é bem anos 2000. Agora um exemplo em que o queerbait foi transformado em representatividade foi em Glee, com a Santana e a Brittany, em que a internet pressionou para que elas virassem um casal e não ficasse só no bait eterno ali. Mas queerbait meio que saiu da ficção pra cobrança no mundo real, e a galera gosta de fiscalizar o coalheio, quem tá usando esmalte, saia, quem sai com um gênero só, como se as pessoas tivessem que provar a sexualidade pra gente. É por isso que eu acho um pouco injusta a fama de queerbait em Xena, porque eu sei que tem toda uma ambiguidade, mas a série sofreu censura também. E eles até tentaram fazer uma nova série da Xena explorando o relacionamento dela com a Gabrielle, mas ela foi cancelada. Assim, a principal alegação de quem disse que elas não eram um casal na série clássica é que isso não foi verbalizado, não houve uma confirmação do relacionamento delas. Mas lembra que eu falei no começo da amizade delas? Então, isso foi no primeiro episódio. Depois disso, a relação delas tomou outro rumo. Eles amadureceram muito as personagens ao longo das 6 temporadas. E a relação delas foi sendo mostrada do jeito que dava pra mostrar na época. O último episódio dessa série é uma declaração de amor entre elas. Tipo, elas não eram um casal só porque a série não mostrou noites tórridas de amor entre elas. Como se relação sexual provasse alguma coisa, né? Ou como se os únicos relacionamentos válidos fossem os que tem relação sexual. E isso não é verdade. Ai, não teve o casamento delas no final da série. E daí, teve a Gabrielle falando que ama a Xena, que ela é a vida dela. Teve a Xena dizendo que ela e a Gabrielle são almas gêmeas. Elas viveram sim esse amor e a gente viu isso. Não é coisa da nossa cabeça, não. Já passou tempo demais pra gente ainda questionar o amor das duas. Elas são um casal e é o que fica da série. E digo mais, assumir uma orientação não significa nada. E tem um caso da vida real que mostra pra gente isso, que são as pilantronas da Tatu, que fingiam que eram lésbicas pra fazer sucesso, né? Elas enganaram o mundo inteiro com essa conversa, só porque elas eram duas minas bonitas se pegando, mas no fim elas viraram mesmo a trilha sonora de muita gente que se descobriu lésbica nessa época e não dá pra invalidar isso. Já em Xena, gente, só falta a confirmação, mas não faltou desenvolvimento do relacionamento das duas personagens. E é muito fofo reassistir hoje em dia o que elas construíram, o respeito, a admiração e o amor que elas tinham uma pela outra. O amor delas vai muito além do físico. E elas sabiam disso e mostravam pra gente o tempo todo. Eu acho também que o tempo deu uma inocentada na série e às vezes muita gente não vai dar uma oportunidade de assistir essa série por causa do queerbaiting, só que vai perder o desenvolvimento excelente que essas duas personagens têm com duas mulheres que se amam e que se fortalecem juntas. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim, que me ajuda muito, muito mesmo. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E se quiser me ajudar financeiramente, tem o meu Pix na tela e tem também na caixa de descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.